Olha bem, nós falamos sobre a questão da cidadania, de por que nós temos que ter isso, o que é ser cidadão, e agora a gente vai ver qual é a importância de fato, né? Segundo alguns especialistas, algumas pessoas que trazem e falam sobre isso. Então nós temos que entender que o conceito de cidadania ele já existe, mas a gente tem que fazer com que ele seja colocado em prática. Por quê? Porque ele é importante na organização social. Então, quando eu exerço a cidadania, eu sou consciente dos meus direitos e dos meus deveres, ou seja, as minhas obrigações. E eu quero que eles sejam colocados em prática. Ok? Então, olha lá. Exercer a cidadania é estar em pleno gozo das disposições constitucionais, lembra que eu falei da Constituição? Preparar o cidadão para o exercício da cidadania é um dos objetivos da educação do país. Então, olha bem, quando se fala em conceito de cidadania, a gente espera que os nossos filhos, as crianças que estão vindo aí e os adultos que já estão, que eles saibam o que é exercer a cidadania. Eles saibam o que é cidadania, né? Porque mais que exercer a cidadania, primeiro eu tenho que saber o que é para depois ir atrás exercer esses meus direitos e deveres. Então eu preciso ensinar desde cedo para eles o que é ser um cidadão, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres. Tá? Porque é aí que está a importância da cidadania. Não é só eu saber o que é cidadania, não é olhar lá no dicionário o significado de cidadania. É você exercer plenamente os seus direitos enquanto cidadão. É você exercer plenamente os seus deveres enquanto cidadão. Então, a cidadania é constituída por uma junção de direitos e deveres. Cada nação tem o seu, gente. Só uma coisa. Às vezes, uma lei que existe aqui de determinada forma, não é assim em outro país. A gente tem que lembrar isso. A cidadania e os direitos e deveres do cidadão, eles estão relacionados com o país onde você está, com a nação onde você está, com a sociedade que você está inserida. Então, uma lei que vale lá na China não quer dizer necessariamente que vale aqui no Brasil, porque às vezes são situações diferentes, a sociedade é diferente, porque nós temos cultura, nós temos costumes, nós temos hábitos diferentes. Então eu não posso julgar alguém e condenar alguém porque ele toma determinada atitude baseado na minha lei em outro país, porque talvez lá aquilo seja permitido. Talvez lá não tenha problema nenhum se eu fazer isso dessa forma. Olha bem, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é muito comum a gente ter, né, aqueles momentos, nossa, sério que lá é assim? Isso causa estranheza realmente na gente. Por quê? Porque pra gente não é assim. Então, enquanto você tem ali determinados lugares onde a lei permite, por exemplo, o casamento, um homem se casar com várias esposas, que a gente sabe que há países que a lei permite isso, um homem ter várias esposas. Aqui no Brasil nós não permitimos isso, legalmente falando, ele não pode ser casado legalmente com essas mulheres. Por que não pode ser casado legalmente com essas mulheres? Porque daí a nossa lei tem um termo chamado poligamia, você casar com várias pessoas legalmente, ele não permite. Tá? Então, assim, se alguém quer ver dessa forma, se ela quer ter vários parceiros, ela não pode oficialmente se casar com essas pessoas. Ela pode viver com essas pessoas, mas oficialmente ela não pode se casar. Há anos existia ainda na nossa lei, na nossa legislação, a ideia de que filho, para ter direito a bens, ter direito a receber auxílio em caso de falecimento do pai, só era considerado, só teria o seu direito respeitado aquele que fosse vindo de um casamento legal, aquele casamento que tem a certidão. Hoje a gente sabe, isso já mudou um tempinho, que todo filho nascido de um casamento legal ou de uma relação amorosa, não importa, então, casamento ou não casamento, sendo filho legítimo, sendo filho dessa pessoa, ela tem os mesmos direitos. Então, um filho de um casamento e um filho fora do casamento tem os mesmos direitos com relação a bens, com relação a seguro, com relação a auxílio, os mesmos direitos. Então, eles vão dividir isso. Se é um patrimônio, vão dividir entre eles. Então, antes não. Antes era só para os filhos nascidos de um casamento.
Tá? Então, assim, até em alguns lugares, alguns países, eles usam a palavra bastardo. Olha que palavra, uma palavra tão feia, pesada, que significa o quê? Aquela pessoa que não vem de um casamento legal. E isso era usado para separar os filhos legítimos, que eles usavam esse termo, e os filhos ilegítimos, que são os bastardos. Só que, olha bem, a lei reconhece hoje que não há essa questão de legítimo ou ilegítimo. Todos são filhos. A partir do momento que descendem da mesma pessoa, eles têm os mesmos direitos legais. Não importa se é de um casamento formalizado ou se é de uma relação fora do casamento, ou até mesmo de um não casamento, porque às vezes são pessoas solteiras que não se casaram, por N motivos aí, mas tem uma criança. Essa criança tem direito, da mesma forma, casamento ou não casamento. Então, olha, a lei mudou. Então, a gente tem que saber que os nossos direitos eles têm que ser respeitados. E eu tenho que saber o que pode e o que não pode. Eu não posso julgar todas as pessoas no mesmo viés, porque cada país tem as suas próprias regras, as próprias leis. Olha bem, a gente tem que entender isso. Exercer a cidadania, ser um cidadão, eu dependo também de saber o país onde eu estou. Aqui eu posso isso, aqui eu não posso. Aqui eu posso isso, 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 isso. Aqui eu posso mais isso, mais isso, mais isso. Eu tenho mais liberdade, eu tenho menos liberdade. Depende de como você vê. Porque culturalmente, se você já se habituou, e você tem restrições, você já cresceu nesse lugar e você já sabe quais são as regras e normas, não causa estranheza para você. Estranheza é o contrário. Quando você vai para um lugar onde não há essas regras. Tá? Então, por exemplo, nós mulheres estranhamos e achamos muito, até mesmo opressivo, em determinados países, terem que se cobrir, né? Cobrir o cabelo, ou até mesmo cobrir o corpo inteiro. Mas isso é cultural, é questão religiosa e é deles. Nós aqui no Brasil achamos estranho, nós não concordamos, porque o nosso país coloca de uma forma diferente essa questão. A mulher não precisa se cobrir dessa forma. Então, olha lá, exercer direitos e deveres significa eu saber quais são os direitos e deveres enquanto cidadão naquele lugar onde eu estou. Tá? E aí, nessa questão de direitos e deveres, surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente vai falar um pouquinho deles. E essa declaração ela tem regras específicas e normatiza, de certa forma, ele cita maneiras para se defender os direitos das pessoas. E é muito interessante quando se fala em cidadãos, você saber que os direitos humanos também vêm nessa linha, nesse viés de igualdade entre as pessoas. Quais são os meus deveres enquanto cidadão? Vamos focar nisso, depois a gente fala dos direitos humanos. Lá. Votar para escolher os meus governantes. Aqui no Brasil é obrigatório o voto. Cumprir as leis. Educar e proteger seus semelhantes, ou seja, filhos e descendentes. Proteger a natureza. Proteger o patrimônio público e social do país. Gente, quantas vezes nós não vemos aí praças destruídas, escolas, as pessoas vão lá e quebram carteiras, arrombam portas, roubam, destroem, grafitam, não, desculpa, errei, lixam a escola, porque grafitar é uma arte, lixação não. Lixação é para sujar, é para destruir mesmo. As pessoas vão lá e fazem isso. Não é qualquer pessoa, algumas pessoas fazem isso. Mas quando você coloca num montante, você vê que não adianta eu ter um governante que vai lá e constrói uma escola, se de outro lado eu tenho algumas pessoas, alguns cidadãos que não percebem o valor da escola e vai lá e destrói. Destrói o posto de saúde. Eu faço lá, construo uma quadra esportiva para aquela região, para aquele bairro, e a pessoa vai lá e depedra. Destrói. Arrebenta com a grade, arranca as telas de proteção, rouba até mesmo, às vezes, as lâmpadas, as coisas que estão lá. Olha para você ver. Então, culturalmente, também entra essa questão, direitos e deveres do cidadão, eu tenho que ensinar desde pequeno para a criança quais são os deveres dela, que ela tem que proteger o patrimônio público. Eu tenho que proteger as pessoas que estão ali. E quando a gente fala em patrimônio social, são as pessoas. Tem que proteger essas pessoas. Olha bem. E aí, às vezes, a pessoa não vê isso, não percebe. Ah, mas dane-se. De graça mesmo. Não é bem assim. Porque como nós temos o dever de pagar impostos, não é de graça. Nada disso é de graça. Porque você está pagando. É somente que às vezes você não vê. Não é que você pega lá, abre sua carteira, tira o dinheiro e paga a praça que foi construída na cidade. Mas todo dia, quando você paga o seu IPTU,
o seu o IPVA lá, que é relacionado a veículo, quando você paga qualquer imposto, até mesmo dos produtos que você compra, e esse dinheiro é revertido para a sociedade, para a cidade, é o seu dinheiro que está ali. Não saiu do seu bolso fisicamente, você não viu sair, mas está ali. E o que, que você quer em retorno desse dinheiro que foi? Você quer direito à saúde, educação, moradia, a gente já falou sobre isso, trabalho, previdência social, lazer. É direito também do cidadão escrever, dizer o que pensa. Só que se eu escrevi disse o que penso, desculpa, é importante que você diga que foi você. Porque é uma coisa muito comum as pessoas falarem. Só que ela não diz que foi ela. É feio, né? Se você quer exercer o seu direito pleno de falar o que você pensa, então diga que foi você. Então nós temos o direito de trabalhar em qualquer ofício, qualquer profissão. A lei pode ou não pedir estudo e diploma para isso. Então, olha bem, dependendo da área que você for trabalhar, às vezes exige-se um diploma e um estudo. Não são todos, mas depende da área que você for trabalhar. Temos o direito de respeitar a fé de cada pessoa. Gente, quantas vezes você ouve ver aí na TV situações de intolerância religiosa das pessoas que não aceitam o outro? Vão lá e destroem templos, vão lá e fazem, e gritam, e reclamam, batem, xingam pessoas que professam uma fé diferente da deles. Isso não deve ser feito. Olha o respeito ao outro. Olha bem, tem que respeitar o outro. Aí também são direitos do cidadão. Se você, enquanto autor, publicar alguma coisa, então eu tenho direito sobre isso, né? Então, só o autor tem direito de usar, publicar, tirar cópia, e esse direito passa para os seus herdeiros e tem um prazo, tá? Então, não posso tirar cópias de livro sem pedir para a pessoa. Os bens da pessoa passam para os seus herdeiros, a gente já falou sobre essa questão. E qualquer pessoa pode ir de uma cidade para outra, ou ficar, ou sair do país, desde que obedeça a lei tranquilamente. Em tempo de guerra as coisas mudam um pouquinho, ou em momentos de emergências de saúde, e há algumas alterações também. Entra nesse contexto. Ok aí? Então, eu acho que a questão de direitos e deveres do cidadão ficou bem mais claro. Mas a gente pode discutir mais, se vocês quiserem saber mais sobre o assunto. Ok? Nós vamos falar sobre ética.